Tchau! Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos naturais, que são os ciclos da vida, por assim dizer. A natureza, ela sempre vai ter os ciclos naturais dela. E a gente também tem os nossos ciclos naturais. É bem interessante isso, né? Da mesma forma que acontece no externo, também acontece no nosso interno. Então, vamos lá. Na natureza a gente tem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Se na natureza a gente tem isso, de uma forma ampla, dentro da gente a gente também tem. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender em qual, digamos assim, estação a gente está naquele momento. Né? Quando a gente começa a observar o verão é aquele momento que sai o sol, tá tudo luminoso, tá tudo maravilhoso, tá tudo radiante, né? A primavera que vem, né, com as suas flores, vem florindo tudo, vem trazendo, né, esse aspecto da beleza, né, da prosperidade, de todas essas coisas. O outono que já começa o quê? Um momento da gente tirar o velho, né? Onde as folhas começam a cair, a gente está se desfazendo do que é velho, daquilo que não nos serve mais, dessas coisas, né? E o inverno já vem com aquele frio rigoroso, aquele momento de recolhimento, a gente costuma se recolher mais, a gente costuma estar mais nesse aspecto. Quando a gente começa a observar na natureza, é a mesma coisa, né? Por exemplo, na primavera, muitas vezes é um momento muito propício a acasalamento, é um momento propício onde tem bastante alimento, tem bastante coisa, né? Assim, nesse sentido. Então, traz um aspecto mais de abundância sempre. Agora, no inverno, não. No inverno é quando os animais têm maior escassez de alimento, maior escassez de alimento, e tem assim algumas questões. Ele tem que se proteger do frio, ele vai passar por maiores dificuldades. Isso tudo acontece tanto na natureza, né, externa, quanto na nossa natureza, sempre vai ser sempre para o nosso desenvolvimento. E quando a gente começa a compreender isso, fica mais fácil passar por essas estações, nos prepararmos inclusive para estarmos passando por essas estações que são inevitáveis a gente passar, faz parte da natureza, e aí a gente consegue lidar melhor com tudo isso. Por exemplo, muitos animais, quando vai chegando próximo ao inverno ou algo do tipo, eles vão começando a guardar alimento. As formigas são um excelente exemplo disso. Eles começam peraí, vamos começar a guardar que o inverno está chegando. Isso se refere, por exemplo, aos nossos recursos de um modo geral. Né? A gente hoje em dia talvez não vá guardar alimento, a gente não tem essa necessidade, talvez. Mas e o financeiro? E o dinheiro? Que muitas vezes no inverno começa a ficar meio escasso no nosso inverno. E a gente precisa começar o quê? Peraí, eu estou sentindo aqui que o inverno está chegando, eu vou guardar um pouco mais aqui, né? Para que eu possa estar passando bem por esse inverno, da melhor forma possível, posso estar preparado para esse inverno. E por aí vai, a gente vai observando todas essas coisas, quando a gente olha para a natureza, o que a natureza faz, e a gente começa a aplicar isso na nossa vida, a gente começa a gerenciar de uma forma diferente a nossa vida. Então a gente sempre vai estar passando pelos ciclos, da mesma forma que a natureza, e a gente vai se adaptando, vai nos conhecendo a natureza e sabendo o que a gente precisa fazer para estar passando por esses ciclos. Um outro exemplo de ciclo é os ciclos lunares. A gente tem a Lua aí com as suas 4 fases, né? Lua nova, cheia, minguante e crescente. Faltou a crescente. Enfim, sempre vai ter esses ciclos também lunares. A mulher, por exemplo, ela está mais conectada com os ciclos lunares, porque o ciclo dela, né, o ciclo menstrual, ele está extremamente conectado com o ciclo lunar. Óbvio que hoje em dia, com todas as questões de pílulas anticoncepcionais, essas coisas do tipo, acaba que dá uma desconectada, né? Mexe um pouco com isso, mas ainda assim ela vai ter. E se ela, por exemplo, se as mulheres, não só as mulheres como os homens, compreender esses ciclos, consegue compreender as mulheres e como tudo isso funciona.
né? Os ciclos ele tem um porquê, como eu falei aqui, tanto o inverno, o verão, outono, primavera, o ciclo da lunar também tem muito desses aspectos que vão estar trazendo. Então, qual é a maior diferença? É que os ciclos, vamos dizer assim, que a mulher está conectada a dois ciclos, né? Esse ciclo da lunar e o ciclo das estações. Então, muitas vezes os ciclos delas são mais curtos também. E a gente começa a compreender tudo isso, trazer sempre para a nossa vida, e isso nos faz com que a gente tenha cada vez mais conhecimento para a gente estar nos trabalhando, nos conhecendo e tudo mais. Então fica aí para vocês conhecerem um pouco mais dos ciclos.